O meu objetivo nesse vídeo é mostrar como você deve estudar a Bíblia de Estudos. Você pode instalar essa Bíblia no seu celular gratuitamente. Vou lhe mostrar como eu faço a leitura. Vou fazer a leitura em Romanos capítulo 8 versos 28 ao 30. Vamos para a leitura. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora vamos ver a explicação, a nota, o comentário desse versículo. Paulo começa com um axioma básico: sabemos. Depois ele declara esta verdade: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo coloca a frase aqueles que amam a Deus primeiro, para que não haja dúvidas sobre os que estão envolvidos nas coisas que cooperam para o bem. Essas coisas são para aqueles que continuamente expressam amor a Deus, tanto por meio de atitude quanto por atos. Mais adiante eles são definidos como aqueles que são chamados segundo o propósito, plano ou decreto. A chamada e a eleição são colocados lado a lado em 2 Tessalonicenses 2 versos 13 ao 14. Eu vou clicar aqui, e já vai diretamente para 2 Tessalonicenses 2, e vamos ver o que fala nos versos 13 ao 14. Vamos lá, vamos para a leitura dos versos 13 ao 14 de 2 Tessalonicenses 2. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vou retornar e continuar a leitura no comentário, e vou clicar aqui em 2 Pedro, capítulo 1 verso 10. Clicando, já vai diretamente para 2 Pedro 1 verso 10, e vamos fazer a leitura. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Agora vou retornar e continuar a leitura no comentário. A chamada pode ser focalizada sobre o destino eterno. Agora vou clicar aqui em 2 Tessalonicenses 2 verso 14, e vamos para a leitura. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vou retornar e continuar a leitura do comentário. Ou sobre a vida terrena de liberdade e santidade. Agora vou clicar aqui em Gálatas 5, verso 13, e vamos para a leitura. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servi-vos uns aos outros. Agora vou retornar e continuar a leitura no comentário, e clicar aqui em 1 Tessalonicenses 4 verso 7, e vamos para a leitura. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Agora vou fazer a leitura em Romanos capítulo 8 verso 29. Vamos para a leitura. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora vamos ver o comentário do verso 29. Do capítulo 8 em Romanos. Aos que de antemão conheceu. Paulo aqui está pensando em um grupo composto de indivíduos certamente, mas, não obstante, um grupo de indivíduos que constituem um todo incorporado. Isto é idêntico ao procedimento do apóstolo em Efésios, capítulo 1 verso 4, onde ele diz, como também nos, plural, elegeu nele, isto é, em Cristo. Cristo é o eleito ou escolhido, veja Lucas 9 verso 35. Vou clicar aqui, e vai diretamente, e vamos fazer a leitura. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Agora vou retornar, e continuar a leitura do comentário, clicando em Lucas 23 verso 35. Vamos para a leitura. E o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo, aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Agora vou retornar, e continuar a leitura do comentário, clicando em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e verso 6. Vamos para a leitura. E, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas, para com Deus eleita e preciosa, por isso, na Escritura se diz, eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Agora vou retornar, e continuar a leitura do comentário.
E os crentes, aqueles que pertencem a Deus, são eleitos ou escolhidos nele, isto é, em Cristo. A expressão de antemão conheceu tem como seu ingrediente básico o conhecimento. Este grupo de indivíduos, os membros desse todo incorporado, são dantes conhecidos. Em que sentido? São dantes conhecidos, tendo lugar distinto no plano ou propósito de Deus. Vou clicar aqui em Romanos 8 verso 28 e vamos para a leitura. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora vou retornar e continuar a leitura do comentário. Eles têm um papel a executar no plano divino. Qual é o seu destino? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Verso 29. A decisão de Deus aqui é que aqueles que compõem este grupo sejam semelhantes a seu Filho em forma e aparência. O número não é pequeno. Deus decidiu isto dantes para que o seu Filho pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. O termo primogênito significa o mais alto em hierarquia ou posição, que Cristo é supremo ou primeiro. Paulo esclarece em Colossenses, capítulo 1, verso 18. Vou clicar aqui, e vamos para a leitura. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Agora vou retornar e continuar a leitura do comentário. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A supremacia é sobre entre muitos irmãos aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Vou clicar em Romanos 5 verso 17 e vamos fazer a leitura. Porque, se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Agora vou retornar e continuar a leitura do comentário. O posto de Cristo como primogênito mostra que ele é o cabeça exaltado da nova humanidade, como o segundo Adão. Vou clicar em Romanos 5 versos 12 ao 21 e vamos fazer a leitura. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora vou retornar para a leitura do comentário, e vou clicar em 1 Coríntios, capítulo 15 verso 22, e vamos para a leitura. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Agora vou retornar para a leitura do comentário. A força desta parte Romanos no capítulo 8 versos 28 ao 30 foi colocada sobre a ação de Deus seu plano, e a realização do seu plano. Agora vamos para a leitura do verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Agora vamos ver o que está falando no comentário do verso 30. Os verbos chamou, justificou e glorificou relacionam-se com o plano eterno conselho de Deus e a execução do seu propósito.
Tendo Deus um plano, ou propósito, resumir todas as coisas, reuni-las em Cristo, as coisas do céu e da terra, vou clicar em Efésios capítulo 1 verso 10 a 11, e vamos para a leitura. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Agora vou retornar para a leitura do comentário e continuar. Ele é capaz de operar conjuntamente para o bem daqueles que o amam. A ênfase que Paulo dá aqui está no que Deus faz pelos muitos irmãos. A única resposta humana mencionada é o amor a Deus. Terminei a leitura de Romanos capítulo 8 versos 28 ao 30 na Bíblia de Estudos. Nessa leitura vimos que é somente os eleitos, somente os escolhidos por Deus, que conseguem se tornarem santos por intermédio do seu Filho amado. A função dos santos é abençoar todas as nações, como fala em Gênesis capítulo 28 verso 14. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio, e de sua descendência. E, em Gênesis 12 versos 2 ao 3, Deus disse para Abraão: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas.